Olá, meu nome é Clarissa, eu sou violonista e doutoranda em música pela Unicamp, e eu vou apresentar o trabalho intitulado Como preparar uma performance sem a utilização da partitura musical, uma abordagem do primeiro movimento do concerto da Requiem de Léo Brauer, que foi desenvolvido sob orientação do professor Dr. Carlos Fernando Fiorini. Esse estudo tem como objetivo principal demonstrar de que maneira parte do processo de análise musical e de preparação da performance pode ser construída sem a utilização da partitura musical, apresentando uma abordagem analítica do primeiro movimento do concerto da Requiem, do compositor e violinista cubano, ainda vivo, chamado Léo Brauer. O concerto da Requiem, que tem como subtítulo In Memoriam Todo Takemitsu II, é uma obra para violão e orquestra sinfônica, que foi composta em 2007, em homenagem aos 10 anos de morte do compositor japonês Toru Takemitsu. Essa obra ela é dedicada ao violonista também japonês Shinichi Fukuda e consiste em 3 movimentos. Quanto aos processos metodológicos, simultaneamente é uma pesquisa histórica e contextual que buscou informações do entorno dessa peça, da relação entre os compositores e o intérprete japonês. A etapa inicial desse processo de análise musical consistiu em um exercício de escutativa do primeiro movimento da obra, intitulado Passeio por la Memoria. A partir dessa escuta, buscamos identificar as principais características estruturais e composicionais presentes nesse movimento, como instrumentação, recorrência de elementos motíficos, de técnica violonística, observando parâmetros musicais, tais como variação de intensidades, texturas, diferenças de timbre, planos sonoros e material composicional. Essa análise se deu por meio de um processo reducionista, em que os resultados foram avaliados partindo da percepção das macro às microunidades estruturais. Curiosamente, é importante mencionar que nós ainda não conseguimos ter acesso à partitura musical dessa obra. Então, todo o processo de escutativa ocasionou a construção de uma partitura de escuta, que tem funcionado como suporte para a representação visual gráfica dos sons que foram ouvidos e percebidos durante esse trabalho. Então, o estudo originou um guia de escuta, vou demonstrar aqui agora. Esse guia foi desenvolvido no programa PowerPoint e buscou atribuir cores e formas aos instrumentos de som percebidos, como se eles fossem personagens de uma narrativa musical. Então, essa é uma demonstração da partitura que foi criada através da escuta do primeiro movimento. E um exercício posterior, essa configuração foi redimensionada em diferentes planos sonoros, de forma a trabalhar a espacialidade, pensando nos diferentes naipes da orquestra e do instrumento solista. Então, aqui um exemplo dos trechos iniciais do primeiro movimento. Bom, como fundamentação teórica, esse estudo parte do ponto de vista do livro do Nicholas Cook, chamado Além da Partitura, Música como Performance, ou Enquanto Performance, em que o autor, assim como sugere o título, questiona a abordagem tradicional da partitura como uma autoridade máxima e sugere a construção de uma metodologia de análise musical que vai além das dimensões da partitura, tratando a música enquanto uma arte performática. E, além disso, na tentativa de se compreender a obra em sua totalidade, a metodologia para esse trabalho também tem como base os fundamentos da teoria da Gestalt, que é uma escola da psicologia experimental, que surgiu no início do século XX e que tem como princípio a percepção e a organização da forma como um todo, resultante de partes estruturadas e de relações internas. Para finalizar, consideramos que o desenvolvimento de uma partitura de escuta funciona como uma estratégia que possibilita perceber sequências e relações musicais ouvidas em uma obra, que muitas vezes são mais difíceis de serem percebidas através da leitura de notas em uma partitura musical. Então, essa é uma forma de guiar a escuta e aproximar o ouvinte da estrutura da obra, proporcionando uma experiência sonora que traz a análise musical para um plano mais individual
né, mais humano, criativo e artístico. E, além disso, a identificação de elementos recorrentes na obra auxilia na organização de unidades, padrões, na memorização, na compreensão de suas relações internas, o que contribui para o processo de construção da performance musical. Bom, aqui estão algumas referências bibliográficas. Agradeço pela atenção de todos.